Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz aí, dá uma glória a Deus. Vamos estar lendo a palavra de Deus nesta noite. Os irmãos podem se assentar, já foi feita a leitura oficial. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos aí já algumas quinta-feira, as mensagens têm sido sobre os milagres de Jesus. E hoje vamos estar falando sobre a libertação do endemoniado gadareno. A libertação do endemoniado gadareno. Hoje nosso pastor presidente está mais quietinho ali, que está com aparelho, né? Medindo pressão, não pode falar não, 24 horas por dia, né? Então por isso que ele não falou nada hoje. Vai só ministrar a bênção apostólica hoje. Isso aí. Por isso que ele nem fez a leitura hoje, está medindo um aparelho ali colocado pelo médico. Mas vamos para a palavra de Deus, queridos irmãos. Vamos estar lendo a preciosa palavra de Deus. É o texto que fala sobre a libertação do endemoniado gadareno. Tem Mateus 8, Marcos 5, Lucas 8. Eu gosto da versão, gosto de todas as versões, mas eu estarei lendo aqui na versão de Marcos. Então vamos ler o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Coincidentemente, né, no último domingo, que foi o culto aqui dos pais que eu preguei, eu li Marcos 5 a partir do 21, que nós falamos aí sobre Jairo, apenas sobre Jairo. Mas hoje é a série dos milagres de Jesus. Vamos estar lendo Marcos capítulo 5 a partir do versículo 1. Já tivemos uma palavra introdutória sobre todos os milagres. Depois falamos sobre o primeiro milagre, que é a transformação da água para o vinho. Na quinta-feira passada, o presbítero Wagner falou aqui sobre Marcos capítulo 1, a libertação de um endemoniado, a cura do endemoniado, libertação do endemoniado que estava em Cafarnaum, na sinagoga. Agora vamos falar sobre o endemoniado gadareno que foi liberto. Marcos 5:1. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Verso 2: E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muitos os que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que lhe entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando Jesus no barco, rogaram-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis
quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilharam. Amém? Queridos irmãos, aqui é uma sequência de milagres que acontece começa no capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35 fala da primeira tempestade, quando Jesus apazigua a primeira tempestade. Não vou entrar nesse mérito, depois vamos ter uma quinta-feira que vai falar só sobre essa tempestade. Então já vou começar logo aqui no que nos interessa, capítulo 5 de Marcos. Jesus sai de Cafarnaum, enfrenta a tempestade, atravessa o mar, com uma terrível tempestade, que depois vamos estar falando sobre ela. E aí, capítulo 5, ele chega na cidade dos Gadarenos. A Bíblia vai dizer, Mateus 8, Marcos 5 e Lucas 8, quando fazemos a junção da visão dos três evangelistas, chegamos à seguinte conclusão: Jesus chega em Decápolis. Decápolis era a cidade dos gentios. O que significa Decápolis? Deca, 10. Decapolis quer dizer, é uma cidade poli, era uma região onde tinha 10 cidades polo, né? Entre elas tinha a cidade de Citópolis, Filadélfia, Gerazá, Pela, Damasco, Canata, Dion, Abila, Gadara e cidade de Ripô. Eram 10 cidades ali naquela região de Decápolis. Jesus atravessa, quando ele sai do outro lado do mar da Galileia, ele então vai direto à cidade dos Gadarenos. Mateus e Lucas vai dizer que era 2 endemoniados. Com certeza eram 2. Marcos menciona apenas um endemoniado. Mateus estava com Jesus. Mateus era um dos 12 apóstolos. Marcos não estava com Jesus. Ele escreve por informação. Lucas era historiador. Mas por que Marcos menciona apenas um? Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos foi o evangelho mais sucinto. E ele dá ênfase àquele que se esbraveja e àquele que se comunica com Jesus. Da quinta-feira passada, o presbítero Wagner pregou aqui e disse que o endemoniado que estava lá em Cafarnaum, ele exclamou praticamente a mesma palavra desses aqui. Ou seja, lá na sinagoga em Cafarnaum, ele falou: filho de Deus, filho de Deus, o que tem contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo. Agora, quando Jesus chega na cidade dos Gadarenos, em Decápolis, e ele vai direto ao cemitério, porque Mateus menciona que eles moravam no cemitério e alimentavam de cadáveres ali no cemitério. Imagina que situação terrível. Ninguém podia deter aquele homem. Jesus então vai direto ao cemitério, e ele, quando vê Jesus, e alguns vão afirmar até mesmo que a tempestade que Jesus enfrentou para chegar em Decápolis foi uma tempestade que foi enviada ou gerada até mesmo, senão a Bíblia não afirma, né? Alguns vão dizer que Satanás fez de tudo para que Jesus não chegasse lá na cidade dos Gadarenos. E quando vai chegando, ele expressa: que temos contigo, vieste nos destruir antes do tempo. É a mesma frase do endemoniado lá em Cafarnaum, na sinagoga. Era como se Jesus estivesse dizendo: então é você, né? É você saiu de lá de Cafarnaum e se ajuntou a outros espíritos malignos aqui, né? A prova tanto que nos afirma essa ideia, que eles rogam a Jesus: não nos mande para o abismo, não nos mande fora dessa província aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui e já dizer para você, antes de passar a ideia montada do texto aqui da mensagem nessa noite. Queridos, observa. Os demônios creem, disse, salvo engano, carta de Tiago. Os demônios creem, não é Tiago que falou? E estremecem, mas não obedecem. Os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios aqui estão adorando a Jesus. A Bíblia diz que ele prostrou e adorou Jesus. Os demônios sabem da veracidade de um abismo, aonde eles vão ser condenados no tempo determinado por Deus. E tem muito ser humano que está desacreditando até daquilo que o demônio sabe que é verdade. Porque tem muita cheia de gente dizendo: inferno é aqui mesmo, abismo, lago de fogo, isso é conversa de crente. O que é isso? Meu irmão, até os demônios sabem
Eles creem e estremecem, mas com uma diferença: eles não obedecem e não tem perdão para eles. Mas você que está me ouvindo nesta noite, você que está me ouvindo aqui pela online, pelo YouTube, saiba que é real o inferno, que o nosso Deus, Ele é verdadeiro, é o único Senhor, é o único Salvador. Então escapa-te por tua vida e salva-te, porque até o demônio dá o testemunho da realidade do abismo para onde Satanás e seus anjos e seus demônios vão ser julgados. Então, queridos, o que eu vejo aqui de início aqui, para que você haja uma compreensão melhor do texto. Olha aqui, eu vejo aqui o trabalhar aqui de 3 forças distintas. Primeira coisa que eu vejo trabalhar aqui é o trabalhar de Satanás. Eu falo muito, prego sempre, menciono sempre nas minhas mensagens a seguinte coisa: todos nós, nem tudo é o diabo, nem tudo é Satanás. Tem gente que põe a culpa tudo do diabo. Não, o diabo é o nosso terceiro inimigo. O nosso maior inimigo é nós mesmos. O nosso primeiro grande inimigo é nós, a nossa arrogância, o nosso orgulho, nosso modo de pensar, a nossa jactância. O nosso segundo inimigo é o mundo no pecado, as pessoas que vivem na prática do pecado, os agentes do pecado, dos desejos da carne e de Satanás. E o terceiro inimigo que é o diabo. Só que hoje eu vou falar daquilo, começar a dizer aqui sobre aquilo que o diabo, inicialmente aqui, aquilo que o diabo é capaz de fazer. Nem tudo é o diabo, mas não subestime o poder maligno que ele tem. Porque olha o texto, olha a situação que ele faz com este moço. Antes de eu falar disso, hoje mesmo, eu disse ali no programa de rádio, porque tem gente que fala que tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Eu vou falar daquilo que o diabo faz no texto, porque aqui nós vemos 3 ações trabalhando aqui, ó. Satanás, a sociedade e Jesus. Vou falar das 3 ações aqui. Mas antes de eu falar aqui daquilo que Satanás faz aqui, para depois falar dentro do texto que eu estou dizendo, tá, irmãos? Nós vemos aqui do texto Marcos 5, a ação de Satanás, a ação da sociedade, o trabalhar de Satanás, da sociedade e o trabalhar de Jesus. Mas hoje mesmo eu dizia ali na rádio, não sei se os irmãos, alguns escutaram, está igual a menina, a moça que todo dia, os pais iam dormir, ela então pulava a janela e ia para a farra, ia para a balada, ia para a rua e ficava lá. E a mãe então descobriu, e a mãe então falou: pastor, vão lá em casa, faz um culto, faz oração, que o diabo toda noite faz minha filha pular a janela e ir para a rua, ir para a farra. O diabo está agindo lá em casa, pastor, vamos lá. E a moça continuou, e o pastor: tá bom, irmão, nós vamos lá, vamos lá. Só que aí, uns dias depois, na hora que a moça foi pular, o diabo apareceu para ela do outro lado e fez assim, ó: não, hoje você não vai pular. Mas por quê? Porque todo dia eu sei que pula e eu estou levando a culpa. É uma história meio que folclórica, mas é para ilustrar para os irmãos a seriedade, que tem coisa que não é o Satanás, é a pessoa mesmo. Mas aqui em Marcos capítulo 5, era o diabo que estava agindo na vida daquele moço, de 2, e um que está aqui que leva mais destaque. Existem pessoas dominadas por Satanás. Então o que o Satanás faz? Qual que é o agir dele? Primeiro, pessoas no mundo atuais. Na palavra introdução que eu disse aqui sobre a atualidade dos milagres de Jesus, os problemas que sempre existiram, que existem hoje, sempre existiram na época de Jesus. Então existem pessoas hoje em dia que são dominadas por Satanás, por força maligna, aonde dentro de si mora entidades malignas, é real. Quantos testemunhos, não sei se é testemunho ou testemunho que a gente ouve, às vezes polícia militar é chamado, eles olham assim: não, isso aqui não é com nós não, isso aqui tem que chamar um pastor aí. Não é assim que acontece? Isso aí está fora da nossa alçada. Quantas pessoas que vão para o hospital, pelo SAMU, e o máximo que eles podem dar é um sossega-leão, porque pessoas possessas, demoníacas, a polícia não dá jeito, a medicina não sabe o que fazer, as forças psiquiátricas, o psicólogo, o psiquiatra não sabe o que fazer, porque existem ações que são pessoas que são dominadas por demônios, dentro de si vive uma entidade maligna. E qual que é as características das pessoas que são dominadas por demônios? Elas têm uma força sobrenatural. Pessoas possessas malignas, queridos, junta vários homens para segurar e não consegue.
Eu já ouvi um testemunho de uma pessoa dominada por força maligna de levantar, uma mulher de levantar uma carroceria de um caminhão, de bater o pé e estremecer todo o prédio. Isso para os irmãos terem ideia da realidade do mundo espiritual, que não se pode brincar. Não se pode brincar. Então, o que mais que acontece? As pessoas que estão dominadas, possessas por demônios, elas são acesas de raiva, dominadas pelo ódio, pela raiva. Elas perdem o amor próprio. Não se ama a si próprio. Com algumas exceções, mas a maioria dos casos de pessoas que se matam, que suicidam, que são dominadas pelas forças malignas. Por isso que os crentes sempre têm que orar. Nós precisamos de orar. Eu sempre oro repreendendo os espíritos malignos de morte, de suicídio, que é uma maior pandemia silenciosa que existe no mundo, porque isso é dados da Organização Mundial da Saúde, OMS. A cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida no mundo. Então as ações demoníacas são realidade. É claro que pode ser alguns casos, né? A minoria são doenças mentais que as pessoas sofrem, depressão profunda, e o diabo prover de tudo. Mas em muitas delas são pessoas que são dominadas por Satanás. Isso aconteceu com Judas. A Bíblia diz que o Satanás entrou no coração de Judas, e ele fez o quê? Ele foi e se suicidou. A pessoa perde o amor próprio. E tudo isso aqui estava acontecendo com esse moço que estava endemoniado, queridos. Ou seja, ele estava possesso por entidade maligna. Quando diz que ele tinha uma legião, quando a Bíblia está dizendo legião, nessa época aqui, o mundo era dominado pelo Império Romano. O Império Romano tinha dominado quase todo mundo. Então uma legião era 6.000 soldados. Nesses 6.000 soldados, uma legião de soldados romanos, quando eles chegavam na cidade para dominar, nessa legião eles tinham infantaria, cavalaria, flecheiros, estrategistas, combatentes, incendiários e soldados que lutavam com espada. Aonde chegava uma legião de 6.000 soldados romanos, eles acabavam a cidade e faziam com que as pessoas se tornassem escravos do Império Romano. Então quando a Bíblia diz que o demônio falou, legião porque somos muitos, subentende que tinha 6.000 demônios na vida daqueles 2 endemoniados ali. Então pessoas processas, essas são as características. Perde o amor próprio. Outra coisa, característica de uma pessoa possessa, tem um espírito de adivinhação. Lembra de Atos 16, a mulher que adivinhava o futuro? E eles fazem a mesma coisa. O homem fala, vieste nos destruir antes do tempo. Ele está dizendo, o demônio está dizendo na boca deles, nós sabemos que o nosso fim é um abismo, mas não está na hora de nós mandarmos para lá. Essas são as ações demoníacas. E deixa eu dizer aqui, queridos, que mais do que nunca a igreja do Senhor precisa de ser tomada pelo poder do Espírito Santo, para que tenha um discernimento de Deus, para saber aonde há apenas carne e aonde há ação demoníaca, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para destruir, para desfazer as obras de Satanás, aleluia. Então Jesus chegou em Gadara naquele dia, Jesus chegou na cidade de Decápolis naquele dia, na cidade de Gadara, na região de Decápolis, para pôr fim no reinado de Satanás naquela cidade. Queridos, mais do que nunca nós somos representantes de Jesus aqui na terra. Ele foi para o céu, mas Ele nos deu o Espírito Santo. Precisamos de nos revestir do poder do Espírito Santo, para que onde nós chegarmos, aonde nós chegarmos, na nossa casa, no bairro, na rua, na cidade, aonde a igreja chegar, aonde o crente chegar, obras malignas têm que ser desfeitas. Quantos creem dessa forma? Dá um brado de glória a Deus aí nesta noite. Então Satanás domina as pessoas. Em segundo lugar, Satanás arrasta as pessoas para a impureza. Imagine que situação precária. Arrastou aquele moço para o cemitério e torna as pessoas violentas. Ele vivia nu, morava no cemitério, se feria com pedras, não se vestia, comia de restos mortais. Os restos mortais, tem versão que vai dizer que ninguém passava por aquele caminho que ele estava. Ninguém passava. Queridos, a coisa é tão séria. Eu estou pregando com muita seriedade e muito temor nesta noite, mas tão séria.
Porque assim como eu sempre prego, nem tudo é o diabo, hoje eu estou dizendo, né, que tem coisa que é o diabo. No Brasil, são 83 mil pessoas desaparecidas por ano. Onde que vai esse monte de gente? Pesquisa para você ver a burocracia que é para transporte de órgãos no Brasil. A legislação é seríssima nessa área no Brasil. Não é fácil. Você pode ter o dinheiro que for. Pode ter alguns transportes clandestinos de órgãos? Sim. Mas a maioria, infelizmente, são pessoas que são mortas em oferendas ao satanismo. É muita gente desaparecida anualmente. E às vezes nós como igreja do Senhor achamos que está tudo normal. Não está. Meu irmão, o que eu posso fazer, pastor? Você pode pelo menos orar, interceder a Deus. Senhor, desfaça as obras malignas, desfaça as obras do mal, Senhor. Cessa esse espírito de suicídio, de homicídio, de sumiço de pessoas, Senhor, liberta a vida, Senhor. Pessoas que vão no cemitério, desenterra defunto. Vocês já ouviram um testemunho, né? Tem um testemunho que viralizou, e deixa eu só lembrar da pessoa que fazia trabalho no cemitério, pagou pelo corpo, ia desenterrar o corpo para fazer a sua obra maligna lá. E quando ele foi desenterrar, o diabo apareceu e falou: opa, esse você não toca não. Não, mas eu paguei por esse corpo. Nesse você não toca. Por quê? Porque esse corpo aí é daquele lá de cima. Você não pode tocar nesse corpo. Mas tem 15 dias já que morreu. Não toca nesse corpo. Aí ele não pôde tocar no corpo. Não sei se alguém já viu esse testemunho. Alguém viu esse testemunho aí? E ele então voltou e falou: o que eu vou fazer então? Quando foi descobrir, era a esposa de um pastor que tinha falecido há 15 dias, que estava sepultada ali. Ele falou: quer saber? Eu vou ser crente então, porque imagina um Deus que protege até o seu corpo dos seus adeptos, até depois de morto. Esse Deus é invencível, é esse que eu vou servir. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Aleluia. A mensagem nesta noite, meu irmão, é para falar a realidade do mundo espiritual, mas não é para trazer temor e nem medo, é para trazer para você a confiança que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Se revista do poder do Espírito Santo, e aonde você chegar, obras malignas serão desfeitas. Quem recebe essa palavra, quem crê nessa palavra, dá um brado de glória a Deus nesta noite. Aleluia, aleluia. Então Satanás domina as pessoas, arrasta as pessoas para a impureza, torna as pessoas violentas. Ele agredia as pessoas, ninguém detinha eles. Agora vamos ver o que acontece em relação à sociedade. O que a sociedade faz? O que a sociedade pode fazer? Está aí no texto. O que a sociedade pode fazer? Primeiro, afastar do convívio social. Não mexe, deixa para lá. Deixa ele no cemitério, deixa longe da família. É o muito que eles podem fazer. Acorrentar e prender, colocar na prisão. É o que a sociedade pode dizer. Mas nem isso a sociedade pode dar jeito, porque ele quebrava todas as correntes, quebrava todas as prisões. Ninguém podia deter. Agora o mais triste, que é o que a sociedade faz. A sociedade valoriza mais os porcos do que o ser humano. Porque em vez de eles estar alegres, porque Jesus libertou aqueles dois endemoniados, eles pedem Jesus, dá licença, Jesus, tu está dando prejuízo financeiro para nós. Meu irmão, quanto que custa um porco hoje? O porco naquela época era mais caro lá na cultura lá do que hoje, apesar de ser uma carne imunda para os judeus. Mas o mundo era dominado pelo Império Romano. No Império Romano era uma carne nobre. Era judeu que não comia carne de porco. Para o Império Romano era carne nobre. Um porquinho hoje acho que deve ser quanto, hein? Uns R$1.000. É uns R$1.000 um porquinho hoje. Irmãos, 2.000 porcos a R$1.000 dá quanto? 200 mil? Aproximadamente? Não fiz a conta, acho que é isso mesmo. 2.000 porcos, é isso mesmo. 2.000 porcos, cada um valendo R$1.000 aproximadamente. É 2 milhões, né? 2 milhões. O prejuízo. E por que Jesus permitiu esse prejuízo? Já eu vou dizer. Mas eu estou no ponto aqui falando o que a sociedade faz.
Irmãos, quanto vale uma vida salva e liberta? Não tem preço. Era duas pessoas, era a escória da sociedade. Morava no cemitério, ninguém dava jeito, cadeia não deu jeito, prisão não deu jeito, mas Jesus chegou e deu jeito. Jesus chegou e deu jeito. Mas a sociedade faz o quê? A sociedade dá mais valor nas coisas do que nas pessoas. A sociedade dá mais valor no que tem do que a pessoa é. Eles, em vez de demonstrar gratidão a Jesus pela libertação daqueles dois endemoniados, eles pedem Jesus licença, porque 2.000 porcos foram perdidos. Porque Jesus permitiu que os demônios saíssem deles e entrassem nos porcos. E por que Jesus permitiu isso? Já digo, para mostrar a realidade do mundo espiritual, para mostrar que não era problema psiquiátrico, psicológico, não era problema de enfermidade, não, era demônios, a realidade do mundo espiritual. Por isso Jesus permite. Jesus permitiu para mostrar quão terríveis eram aquelas possessões malignas que estavam naqueles dois homens. O que estava em 2 homens acabou com 2.000 porcos. Jesus mostra a realidade, mostra quão terrível era, e Jesus mostra a mediocridade da sociedade. A mediocridade, está vendo? Valoriza mais porcos do que os homens. Agora nós servimos a um Jesus, a um Deus que deu a sua vida por nós, que não valoriza aquilo que temos, que valoriza aquilo que somos, até mesmo porque tudo é dele é a terra, a plenitude, o mundo, nós somos dele, vivemos para a glória dele. Escute, meu irmão, a sociedade pode te menosprezar, a sociedade pode te avaliar pelo seu grau de conhecimento, pode avaliar ou te valorizar pelo seu grau na sociedade, pela sua influência, principalmente no período de política agora. Cada um é valorizado pela sua influência que tem, e o tanto que pode arrastar voto aqui ou acolá, conquistar. É assim que funciona a sociedade. Pode valorizar pelo seu valor monetário, pode valorizar pelo seu grau de conhecimento, mas Jesus, Ele nos valoriza simplesmente por aquilo que nós somos. Não importa quanto tu ganha, não importa quanto tu tem, não importa quanto tu conhece, não importa quanto tu é influente, importa o seguinte: é uma vida, é uma pessoa. Então vale o valor do meu sangue, vale o valor do meu sangue. Ele morreu por cada um e por todos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então eu digo e falei: Satanás o que faz, a sociedade o que faz, mas Jesus, o que Jesus pode fazer, e o que Jesus continua fazendo, o que Jesus faz. Primeiro, Jesus libertou aquele homem da escravidão. Tem um hino, dá a nota para nós aí. Tem um hino que fala, um hino antigo, gente, lembrei aqui agora, escravo libertado. Como é que é o hino? Quem lembra? O hino que fala desse, me ajuda aí, Débora, me lembra aí. Isso. Um homem chamado Jesus, tenho me libertado. É isso aí, cante aí. Liberdade, Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Puxa no Google a letra aí, daqui a pouco vamos cantar. Aleluia, aleluia. Jesus libertou esse homem da escravidão. O primeiro hino da harpa aqui que as irmãs cantou falou isso também, né? Livre estou, porque Jesus, Ele que liberta, Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Jesus então chegou, e o demônio começou a se justificar: não nos mande fora daqui, porque Jesus dizia: sai dele agora. Aleluia. O homem ficou liberto, e a Bíblia diz que agora ele está liberto, em perfeito juízo, vestido e assentado aos pés de Jesus. Essas informações, quer dizer, quando nós juntamos a narrativa dos 3,
evangelistas, Mateus capítulo 8, Marcos 5 e Lucas 8. Jesus então libertou aquele moço, e ele agora está em perfeito juízo, com a sanidade perfeita, vestido, oh meu Deus, e está assentado aos pés de Jesus. Só aqui dá para falar muita coisa, né? Mas deixa eu só mencionar, a pessoa quando não serve a Jesus, querido, ela não tem o mínimo pudor, anda nu, semi-nu, posta as fotos aí de biquíni nas redes sociais, as mulheres, os homens, só de sunga, parecendo uma aranha agarrada em uma pedra, né? Mas quando Jesus chega, quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, é a diferença. É só você olhar aí as redes sociais de quem serve a Deus e de quem não serve. Dá para você ver a diferença. Dá para você ver a diferença de quem serve a Deus. Porque o Jesus chega, aleluia, Jesus devolve a dignidade para aquele homem, pois agora ele está sentado, vestido, perfeito juízo, ele está em sanidade. É interessante que ele estava fora de si, né? Dominado pelo demônio, não tinha sanidade. Jesus devolve a sanidade para ele. E a diferença da palavra sanidade para a palavra santidade, sabe qual é? Sanidade, S-A-N-I-D-A-D-E, sanidade. Agora santidade, você acrescenta a letra T. A palavra sanidade, você acrescenta a letra T depois do N, vira o que? Santi. A letra T te lembra alguma coisa? A letra T nos lembra o que? A cruz de Cristo. Aleluia. Porque aonde não tem sanidade, Jesus vem trazendo, libertando. E aonde tem alguns que se acham perfeitos, porque tem gente que fala assim, eu disse isso na rádio hoje também, não, pastor, ora para o meu vizinho, para o meu sobrinho, para o meu cunhado, com o cunhado, porque ele está precisando, está nas drogas, está uma bagunça a família dele. Beleza, vamos orar em você. Não, para mim está tudo bem. E você não vai na igreja, não. Na minha casa está beleza, eu não preciso, né? Minha família está beleza, estou empregado, está tudo ok. Enganado, queridos. Aparentemente pode estar tudo bem, mas se não passar pela cruz de Cristo não tem santidade. E se não tiver santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, para quem está sem sanidade, está possesso, o Senhor liberta. E Ele faz algo a mais ainda. Ele faz com que a pessoa passe pela cruz de Cristo. Porque tu não vai ter apenas sanidade, tu vai andar em santidade. Quem está entendendo, dá glória a Deus nesta noite. Aleluia. Então estou dizendo, o que Satanás faz, o que a sociedade faz e o que Jesus faz. E eu estou caminhando para encerrar, dizendo para os irmãos que o mesmo Jesus, Ele está conosco nesta noite. Ele ressuscitou e foi assunto ao céu. Repito, mandou o Espírito Santo para estar conosco. Porque todos os milagres que Jesus operou, você deve dizer isso aqui, os seus 35 milagres que Jesus operou, Ele não operou como Deus, Ele operou como um homem, cheio do Espírito Santo, tomado pelo poder do Espírito Santo. Em apenas 2 ocasiões que Jesus se comporta como Deus, quando Ele recebe adoração e quando Ele perdoa pecados. O restante, todos os milagres que Jesus operou, foi como um homem cheio do Espírito Santo. E por isso que nós também somos a continuidade do que Jesus começou a fazer aqui na terra. A igreja é a continuidade no poder do Espírito Santo. Creia, meu irmão, que obras malignas serão desfeitas no poder do Espírito Santo. Demônios vão partir em retirada pelo poder do Espírito Santo. Vidas serão libertas pelo poder do Espírito Santo na igreja, e através da igreja Jesus vai libertar, vai devolver dignidade, Jesus vai salvar, Jesus vai curar, milagres vão acontecer, vidas vão ser salvas pelo poder do Espírito Santo. Quem crê nessa palavra, dá glória a Deus aí nesta noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus, Ele continua, Ele é o mesmo. Aleluia. E eu encerro dizendo
que quando nós observamos o texto, faça essa última consideração e termina. Eu disse aqui sobre 3 ações que estão trabalhando aqui: Satanás, a sociedade e Jesus. O que Satanás faz, o que a sociedade faz e o que Jesus faz. E é interessante que nesse diálogo nós vemos que o moço, quando estava possesso ainda, quando Jesus chega, o demônio fala pela boca dele, o demônio faz uma oração. Tanto o diabo quanto a sociedade e o moço agora liberto, os 3 oram. Qual que é a oração que o diabo faz? Jesus, não nos mande para o abismo ou para fora dessa província, mas nos permita entrar naquela manada de porco. Jesus ouviu o pedido dos demônios? Sim, Jesus permitiu. E eu já falei por que permitiu aqui. Agora, a sociedade faz um pedido a Jesus. Jesus, tu está dando prejuízo. 2.000 porcos. Nos dias de hoje, 2 milhões de prejuízo. Atrapalhou a economia da nossa cidade aqui, de Gadara. Dá licença. Jesus atende o pedido. Jesus entra no barco e volta para Cafarnaum novamente. Mas agora, o moço que outrora era endemoniado, mas agora estava liberto, vestido em perfeito juízo, ele chega diante de Jesus, Jesus indo embora. Ele fala: Senhor, posso ir contigo, Senhor? Eu não quero ficar aqui não. Tu me libertou, Jesus. Tu me libertou, eu quero ir contigo. O Jesus que tinha falado sim na oração dos demônios, sim para os gadarenos, a sociedade, agora falou com ele: não, tu não vai comigo, pelo contrário, tu vai ficar aqui em Decápolis. Aqui é teu campo missionário. Tu és agora, eu estou conjecturando, tá, querido, sem torcer o texto. Tu é agora o missionário dessas 10 cidades. Só que tem o seguinte: começa lá na tua casa, começa falando para a tua família, porque Jesus devolveu a dignidade. Então começa lá na tua família, anunciando quão grandes coisas que o Senhor fez na tua vida. Então escute, meu irmão, não fica triste, não fica de biquinho, porque às vezes Deus falou não para você, não. Porque às vezes tu ouviu o não de Jesus e tu não conseguiu degustar, desceu o não de Jesus. Não fica triste não, porque Jesus falou sim aqui nesse texto. Foi para o diabo, permitiu que entrasse nos porcos. Foi para a sociedade que ele entendeu: vou embora então para Cafarnaum. Agora para quem estava salvo, liberto, Jesus falou: não, eu tenho propósito para com a tua vida. É melhor receber um não com propósito de Jesus do que um sim de Jesus sem propósito, do que um sim para a nossa própria perdição. Há quem diga que o maior castigo que nós podemos receber do próprio Deus é Ele deixar nós fazer aquilo que vier na nossa cabeça, porque nós não sabemos o que fazer e como fazer, andamos sem rumo e sem direção. Agora é melhor receber o não dele, mas o não diretivo é Deus dizer: não é isso que eu tenho para você, é a coisa melhor que eu tenho para tua casa. Não, tu não vai comigo, tu vai ficar aqui, tu vai ganhar esse pessoal aqui para Jesus, para mim. Tu vai começar falando na tua casa e em todas as cidades: quão grandes coisas eu tenho te feito. Depois de hoje, tu nunca mais vai se queixar de um não de Jesus. Tu nunca mais vai reclamar de um não de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos estar orando. Aleluia. Glória a Deus. Jesus continua transformando monstros em homens santos. A sociedade não entende isso. Jesus continua transformando escravos de Satanás em homens livres. Jesus continua transformando abortos vivos da sociedade em vasos de honra. Oh glória, aleluia. Então, meu irmão, não importa qual é a situação do teu filho, do teu marido, do teu sobrinho, da tua casa, aqueles que todos desistiram deles, aqueles que todos deram como escória, como não tem jeito, como não tem solução, não mexe, deixa pra lá. Escute, Jesus vem com a solução, Jesus vem e liberta, Jesus vem e transforma, Jesus vem e devolve a dignidade. Você crê dessa forma? Lembrou o hino aí, Débora? Aleluia.
Eu andava. É assim que começa. Vamos louvar. E depois que nós louvar aqui, você vai vir na frente com seu pedido de oração. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Está sentindo a presença de Jesus aí? Da glória a Deus. É noite de milagre, é noite de libertação, é noite de transformação, é noite que Deus está bradando para você. Entenda o não de Jesus. Entenda o não de Jesus. É melhor um não com propósito. Aprenda a absolver quando o Senhor fala não. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quando andava no mundo escravizado, olha só, o meu guia era o príncipe do pecado. Mas um homem, um certo dia, me comprou e um alto preço pagou. E hoje liberto estou. Cante, hoje. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus. Chamado Jesus tem me libertado. Liberdade! Liberdade, Jesus tem proclamado. E vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Só você que é feliz, porque foi liberto por Jesus. Glorifica ao Senhor. Era escravo. Vem pra frente, vem cantando, vem vindo que vamos orar. Vem com seu pedido de oração, nós vamos orar. Na angústia, na tristeza, subjugado. Liberdade eu não tinha, cara. Liberdade eu não tinha. Cristo deu na cruz por mim, já morreu. E vida nova me deu. Cante, hoje eu não sou. Vamos cantar. Hoje eu não sou mais escravizado. Sabe por quê? Um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade! Liberdade, Jesus tem proclamado. E vida nova tem Só você que é feliz. Sou feliz com Jesus ao meu lado. De novo, liberdade. Liberdade, Jesus tem proclamado. E vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Nós vamos orar agora pelos pedidos de oração. Os que estão aí na sua mão, você vai apresentar ao Senhor. Deus conhece a necessidade de cada um e todos. Tem resposta de Deus para a sua vida. Algumas são positivas, mas algumas são negativas. Porque Deus trabalha com propósito. Aleluia. Deus trabalha com propósito. Ei, diante da resposta de Deus, do propósito de Deus, esteja aberto até mesmo para sofrer perdas. Sim, tem portas na nossa vida que precisam ser fechadas, né? Eu deixei falar essa parte por último. Escute, um principal motivo que eu vejo que Jesus permitiu que os demônios saíssem daqueles moços, eles fossem libertos e entrassem naqueles porcos e desse aquele prejuízo, é Jesus mostrando para nós que aonde ele entra, aonde ele chega, o reino das trevas vai perder. Alguém vai perder. E é o reino das trevas que vai perder. Como assim? Tem pessoas aqui que eram escravos da droga, da bebida, do cigarro. Isso aconteceu com a tua vida. Jesus te libertou. A Souza Cruz perdeu um cliente. O traficante perdeu um cliente.
o botequim lá perdeu um cliente da cerveja e da cachaça. É isso que acontece. É isso que Jesus está mostrando. O reino das trevas e os agentes infernais vão perder, e o reino do céu vai ganhar. Não importa o quanto que alguém perca, o importante é que você não se perca. Quando morrer, ninguém leva nada aqui. Aqui é tudo passageiro, tudo é do Senhor. A terra, a plenitude e o mundo. Teu Deus está dizendo: aqui não importa nada, porque aqui tudo é passageiro. O que importa é a tua vida. Perca o que tiver de perder, sofra a perda que for possível de se sofrer, mas não perda a tua vida. O Senhor não abre mão da tua vida. Na eternidade tu estarás com Ele. Aleluia. Levante a tua mão aí com seu pedido de oração. Apresenta aí ao Senhor. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, preguei a tua palavra nesta noite. Tu és o mesmo, Senhor, que chegou naquela tarde depois de uma tempestade, ali em Decápolis, na cidade dos Gadarenos, na cidade de Gadara. E aquele moço vivia num cemitério. Aqueles dois moços que viviam no cemitério foram libertos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui, enche-nos do teu poder, do teu Espírito Santo. Que a tua igreja aqui de Curvelo seja tomada, apoderada uma vez mais pelo poder do Espírito Santo. Aonde nós chegarmos, possessão maligna não vai continuar. Territórios demoníacos vão ser desalojados. Em nome de Jesus, obras de Satanás, obras do mal sejam desfeitas agora. Em nome de Jesus, a obra do mal seja desfeita, seja quebrada, em casa, em lares, em famílias, em casamentos, em territórios dominados por possessões malignas, sejam quebradas, sejam desfeitas, sejam mandadas embora. Em nome de Jesus, espírito de morte nós repreendemos, demônio da matança, demônio da criminalidade, do suicídio, em nome de Jesus. Nós decretamos libertação, milagre agora. Milagre, milagre agora. Tu conheces a necessidade, o pedido de cada um e todos aqui, Senhor. Atende, Senhor, tu sabe a necessidade. Tu conheces o pedido de cada um que pôs aqui nessa caixa. Muitos que nem estão aqui hoje, mas entra com providência, entra com milagre, entra com libertação, entra com resposta. Entra, Senhor, transformando, Senhor. Que a unção curadora, saradora, libertadora, transformadora, curadora, renovadora, em nome de Jesus. Entra, Senhor, fazendo milagre, transformando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Proclamamos liberdade, milagre, em nome de Jesus. Mudança de rota, em nome de Jesus. Vidas mudadas, em nome de Jesus. Entra, Senhor, com providência, com milagre, com resposta. Quantos creem, dá um brado de glória a Deus. Coloque aqui o seu pedido de oração pela fé, em nome de Jesus. Canta aí: hoje eu não sou mais escravizado. Aleluia. Cante, cante aí, para nós encerrar. Aleluia, aleluia. Hoje eu não sou mais escravizado. Não somos mais. E dezenas, e centenas, e milhares de chamado Jesus pelo poder desse evangelho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Liberdade, Jesus tem proclamado. E vida nova tem dado. Só você que é feliz. Sou feliz com Jesus ao meu lado. De novo, hoje eu não sou mais escravizado. Hoje eu não sou mais escravizado. Meu Deus, por quê? Um homem chamado Jesus tem me libertado. Cante. Liberdade, Jesus tem proclamado. E vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Só quem é feliz, dá uma glória a Deus aí nesta noite. Pastor Elisa encerrando.